E só para eu entrar no próximo assunto, PH, eu vi aqui que o líder da oposição, o deputado Zucco, ele entrou com um pedido de habeas corpus preventivo para os presos do dia 8 de janeiro, para as vítimas, né, do dia 8 de janeiro. Então, isso foi enviado para o presidente do STF, Luiz Roberto Barroso, e aí, esse HC coletivo, a gente queria saber qual que é a expectativa disso daí na Câmara. Eu queria passar para o PH Vox também já fazer a questão dele. Muito bem. Primeiramente, bom dia, deputado Dom Luiz Felipe. Um prazer estar novamente falando com o senhor. Se você me permite, Sté, eu queria pegar 2 pontos anteriores aqui, que eu acho que é bem relevante. Um é uma constatação que um dos grandes responsáveis por essa reforma tributária ter passado foi uma pessoa que supostamente está dentro da própria direita, que foi o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, que implodiu a oposição, implodiu o levante que estava sendo feito e que ia ser derrubado. Então, assim, quando os prefeitos estiverem com problemas, reclamem com o senhor Tarcísio de Freitas, tá? Ele é um dos grandes responsáveis por isso. E aí, aproveitando, eu queria emendar a pergunta para o deputado sobre a questão da Itaipu, porque nós estamos tendo uma outra situação que também não está sendo tão discutida na mídia do Brasil, que é a ABIN ali fazendo um hackeamento e espionando todas as esferas do poder no Paraguai, tanto o judiciário, quanto o Congresso, quanto o executivo. E isso levou a uma situação, primeiro o governo do Paraguai disse que estavam verificando, mas iam manter contatos diplomáticos apenas, e ontem o Ministério Público do Paraguai trouxe a informação que vai sim investigar também o governo brasileiro para saber quais os crimes foram cometidos pelo Estado brasileiro contra o Estado paraguaio. Isso está sendo discutido de alguma forma dentro do Congresso nesse momento, deputado? Olha, é uma discussão paralela, menor que segue, porque temos aí essas outras pautas que de fato tomam aí toda a energia e o consumo do tempo, mas no entanto, isso tem levantado uma série de quesitos, por acho que o primeiro deles é não faça parceria com o governo brasileiro. Eu acho que é isso que o Paraguai está sinalizando. Você fazer uma parceria com o governo brasileiro, primeiro, você não vai ter transparência nenhuma. Nós não temos transparência nem internamente do que eles estão fazendo. E temos uma empresa binacional, que é a questão de Itaipu, em que tem uma outra parte, que é um outro estado, que é Paraguai, e esse deveria estar sendo, no mínimo, tratado à altura de como é que é usado os recursos de Itaipu. E nós estamos dizendo aqui do Brasil que, olha, Paraguai, o seu parceiro está usando mal os recursos de Itaipu, tá perdulário, muito ruim. Então, vocês, acho que tem a ganhar com mais transparência que nós aqui internamente estamos lutando. E veja bem, os juízes estão lutando para que nós não tenhamos essa transparência. Os juízes estão dizendo, olha, é uma empresa binacional, então não pode ter investigação, não pode ter transparência do que está acontecendo, porque não é 100% nacional e não pode estar debaixo da júdice de tribunais de contas, de uma sorte. Veja o absurdo. Então você vê que tem algo muito mais pesado por trás. E o Paraguai, não só ele como parceiro, ele tem um parceiro que é perdulário, usa mal os recursos, agora ele como parceiro está sendo investigado. Exatamente, não investigado, mas está sendo hackeado para que na barganha de preço e na negociação, o lado criminoso, que é o lado Brasil, esse lado tem um benefício ou tem informações que possam galgar uma vitória nas negociações com o Paraguai, que é o sócio, o outro sócio. Olha, se eu fosse o Paraguai, eu faria de tudo para vender minha participação nessa empresa e faria questão de fazer um grande alarde ao mundo inteiro. Olha, não entre em parceria com o governo brasileiro, porque é criminoso, é um mau parceiro, não dá transparência, usa mal os recursos e ainda mais investiga ou hackeia as contas do seu sócio. Mas, que tipo de parceiro é esse? Enfim, então acho que isso vem a levar à tona mais uma vez essa questão de como é ruim você ter um governo com tanto poder e ao mesmo tempo tá repleto de gente ordinária com as piores intenções possíveis. É isso que a gente tem hoje, infelizmente. Eu acho bem curioso essa questão de não poder investigar, porque virou um buraco negro, né?
Itaipu virou um buraco negro, nada mais que um buraco negro. Eu acho que poucas pessoas conhecem a história do Luiz Felipe aqui na cidade de São Paulo, como ele atuou muito já com os movimentos, né? Então, eu quero só relembrar uma história e te agradecer, deputado, pelo seguinte: em 2017, ele foi uma das grandes frentes que atuou contra aquela nova lei da imigração que ia lascar com as fronteiras brasileiras. Nós fizemos uma manifestação, fomos atacados por jihadistas, a bomba, e quem esteve na delegacia para poder nos ajudar foi o deputado Luiz Felipe, dispôs toda a sua equipe e esteve lá com a gente. Então eu quero dizer que assim, eu gosto muito da atuação, gosto muito daquilo que o Luiz Felipe escreve, sobretudo no que diz respeito à nova composição de uma Constituição para o Brasil, e eu acho que é isso, né? Sobre essa questão do habeas corpus, tem alguma consideração a fazer do habeas corpus coletivo? Vocês têm alguma expectativa com isso? Ou já é considerado assim, ó, a gente entrou porque tem que fazer, a gente tem que encher a corte de requerimento, porque uma hora alguma coisa passa, sabe? Então, eu acho que a corte, como ela se tornou uma corte política, como eles mesmos mencionam, que aquilo virou uma corte política, virou uma mini assembleia, né? Então, em função disso, tem o seu lado ruim, que eles agem politicamente, a gente está vendo isso. Do outro lado é que eles estão mais suscetíveis à opinião pública. Então, se a opinião pública, nesse quesito, for tão maciça e tão massiva, o que eu acho é que você pode até ter um habeas corpus sendo cedido, nesse sentido, né? Apesar de que eu acho que isso é uma chance pequena, né? Ultimamente, a corte, aliás, em muitas questões de habeas corpus, e alguns habeas corpus que deveriam ter sido até garantidos, ao menos no que seria, na minha leitura leiga, né, não foram, exatamente por causa dessas questões políticas, mas não foram de temas que não estavam tão em voga da opinião pública. Então, talvez a opinião pública consiga influenciar, mas a priori, se seguir o modus operandi, eu acho que não vai ter sucesso. Deixa eu abrir aqui, maravilhoso. Deputado, tem mais um tempinho com a gente? Claro. Vocês querem aproveitar para fazer mais alguma pergunta, Adriles ou o PH? Eu acho que a anistia, ela tem um caminho fácil, ela tem um caminho relativamente fácil, exatamente obstaculizado pelos temor das lideranças. Mas o senhor acha que depois, por exemplo, essa manifestação de domingo vai juntar duas coisas, a anistia e o impeachment de Lula. O impeachment de Lula é mais complicado, mas a gente sabe que, do ponto de vista do discurso, né, Lula é um subproduto do STF. A gente sabe, deputado, que daqui a pouco tudo indica que o senhor Alexandre de Moraes será condenado pela lei Magnitsky, que foi colocada pelo Congresso Nacional, e talvez não possa pisar em solo americano ou ter contas em solo democrático americano, ou até da União Europeia. O senhor acha que isso tende a arrefecer, de alguma forma, essa tirania de Estado colocada pelo Supremo, ou eles vão esticar a corda e vão continuar e vão seguir com o mesmo discurso, por exemplo, do Nicolás Maduro, dizendo que existe uma conspiração global, palavras do Barroso, conspiração global de extrema-direita para atacar a soberania nacional. Quem faz esse exercício de futurologia para mim, deputado? Muito obrigado. Olha, de fato, desse processo todos, o que eu acredito? Eu acredito em gente na rua, brasileiro na rua, dando respaldo, ou seja, é uma medida fora do sistema, e, ao mesmo tempo, outra medida fora do sistema são as ações do judiciário norte-americano. Isso eu confio bastante. Então, eu confio nessas duas frentes. E as duas frentes são fora do sistema brasileiro. Dentro do sistema brasileiro, eu não acredito em mais nenhuma composição política interna, corporis, que possa gerar o resultado que nós esperamos, que é menos tirania do judiciário. Então, essa questão de tirania do judiciário, ela pode ser amenizada, sem dúvida, como você mencionou, pelas ações do judiciário norte-americano. Eu posso ir até além. Eu posso ir além da lei Magnitsky, que trava praticamente os ativos, trava todo o acesso que ele possa ter, mas ele pode ser chamado convocado para os Estados Unidos para prestar depoimento ou para ser julgado lá. E, se não for extraditado, todos aqueles que não estão o extraditando podem até ser inclusos no processo como obstrução da justiça norte-americana. Então, pode abranger muitas pessoas, centenas de pessoas, se for necessário.
eu já vi isso acontecer, já tem precedente nos Estados Unidos de fazer exatamente isso. A interferência dos Estados Unidos nos outros partidos, nós olhamos muitas das interferências bélicas, né? Ou seja, invasão e tudo mais. Mas o judiciário norte-americano, ele tem prerrogativa no território dele, se por acaso existe violação das leis norte-americanas fora e tem prejuízo para ativos norte-americanos, para cidadãos norte-americanos fora dos Estados Unidos, eles também podem agir, podem incriminar essas pessoas. Lembrando que todos esses tiranos aí, Maduro, Saddam Hussein, o pessoal lá da Líbia, todos esses tiranos que existiram, todos eles foram criminalizados dentro do sistema judiciário norte-americano. Alguns foram até capturados e trazidos para o sistema norte-americano. Foi o caso do líder do Panamá, né? Foi literalmente capturado. Aí teve as duas coisas, teve não só a ação judicial, mas também teve uma ação bélica. E por que teve ação bélica? Aí é que está a distinção entre Maduro e Brasil, né? Venezuela e Brasil. Na questão do Panamá, eles fizeram todo o indiciamento, criminalizaram praticamente todo mundo, mais de 100 pessoas. E, eventualmente, todos eles foram exportados para os Estados Unidos e foram cumprir pena lá. Mas o que aconteceu? Por que eles tiveram que fazer uma ação militar? Porque todos os criminosos que já estavam no poder no Panamá não estavam mais nos sistemas financeiros norte-americanos, não estavam mais dentro do conjunto de controles que existem no sistema financeiro, sistema de telecomunicações. Então eles operavam com ouro, com drogas, e isso que gerava a sua sustentação. Não obstante isso, eles tinham também os militares dos seus lados. Então os militares também eram corruptos e também eram parte do todo o sistema. Eles também foram criminalizados. A mesma coisa acontece hoje com Maduro. Maduro tem toda essa rede de proteção e ele não depende necessariamente do dólar para fazer uma moeda de troca. Ele tem outras moedas de troca, tem um petróleo dele, tem ouro, tem narcotráfico. Então eles acabam saindo, podem se excluir completamente do sistema de controle norte-americano e não sofrer nenhuma, eu diria, a penalidade que ele tem é que ele não pode viajar para todo mundo, ele tem que pensar exatamente para onde ele vai e como é que ele, e com um sistema de segurança aí altíssimo, por isso que ele não viaja muito. Então, no Brasil tem isso, eu acho que esses líderes aqui do Brasil, não vejo eles como tendo esse controle todo, ainda, né? Eles querem talvez se estabelecer exatamente como o Maduro tem na Venezuela, só que eles ainda não têm, e por não terem ainda, então eu acho que pode ter um benefício agora para nós brasileiros, de termos aí um judiciário mais ameno. Agora, vamos lembrar que isso são ações individualizadas, o judiciário continua ruim como sistema. É o sistema que precisa ser reformado. É por isso que eu sempre insisto na reforma do judiciário. Mais uma vez, é outro item que precisa ser pautado pelo próximo governo, a próxima legislatura. Eu acho que a gente começa a depender bastante de começar a discutir quais são as reformas que o próximo governo precisa representar. Reforma do judiciário, a questão da reforma tributária, tudo isso precisa estar em pauta do próximo presidente. Senão ele não deve ser o seu próximo presidente. Temos que botar isso em voga, popularizar esses itens, senão fica ali, não, é o sistema com um novo agente, né? E vamos operar assim, vamos passar o pano aqui nos problemas sistêmicos do passado e vamos deixar isso bola para frente com um novo agente aí. Não é isso. Temos que realmente ter reformas. E o sistema judiciário, se não é hoje o Alexandre de Moraes, pode ser um outro ministro do STF que pode fazer exatamente as mesmas coisas, com os mesmos resultados. Então, é uma questão de sistema, que temos o problema que temos que focar nisso também.